Após a terrível tragédia ocorrida, onde uma moça de apenas 22 anos tirou a própria vida devido à difamação deflagrada pelo site de fofoca Choquei, pra quem não sabe, é companheiro de carteirinha do presidente Lula, Nicolas Ferreira foi o único deputado que até agora teve coragem de falar a verdade a respeito disso. Vejam o vídeo e deixem os seus comentários. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo o que eles não te contaram sobre o caso dessa menina. Basicamente o perfil da Choquei, um perfil de fofoca, divulgou aí conversas falsas e caluniou esta menina como se fosse um possível affair, uma possível namorada do Whindersson Nunes. Depois disso, a própria menina se pronunciou nos seus stories dizendo que era mentira, que era para poder parar de postar esse tipo de coisa porque isso estava literalmente destruindo a vida dela. E esse foi o comentário de um dos donos da Choquei no post dela. Avisa para ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Ou seja, basicamente debochando da dor dessa menina. Posteriormente, a mãe da menina também veio a público chorando, pedindo para que parassem de fazer isso porque a menina já estava tentando tirar a sua própria vida. Estou aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né, que tá passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre de uma depressão muito séria, muito grave, já tentou. Com hoje, a 4ª vez suicidar. Então, eu estou aqui como mãe, pedindo para vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque a minha filha nem redes sociais ela tem. Não é fácil você chegar em casa, você tá com a sua filha com o pescoço cortado, machucado, ou com os pulsos machucados, com os pulsos cortados, e você tem que sair correndo com a sua filha. E agora essa menina de 22 anos, mineira, tirou a sua vida. E a Choquei simplesmente apagou e não se pronunciou e nem se retratou sobre o que aconteceu. Mas, afinal de contas, quem é Choquei e quem está por trás dela? Basicamente são esses dois, Rafael e JR Silva Real, que administram a conta no Twitter e no Instagram. E dá só uma olhada no que ele fala sobre o poder que ele tem em mãos. Quando tu posta um stories dá 3 milhões de visualizações. 2 milhões, 3 milhões, a média diária. Tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou, pode acreditar. São os mesmos que possuem um amplo apoio da esquerda, como por exemplo do presidente Lula, mais uma vez, do Janones. É verdade, Janones, que você vai abrir seu AP para 10 pessoas na posse e eu tô na lista? Para 9 pessoas. Choquei, porque você tá confirmado. Relacionamento com a Janja e que inclusive estava na reunião de mobilização da sociedade digital com influenciadores. E a Choquei estava aqui também, recebendo aí um beijinho do Lula. E aqui com a Janja. Inclusive, esse é o mesmo que já veio ó, no meu direct me xingar. A gente sabe que tá no caminho certo, né? Nada como um dia após o outro. E a própria mídia de esquerda deixou bem claro o papel da Choquei, por exemplo, nas eleições. Como o criador de um perfil de fofocas virou influencer pró-Lula, troca figurinhas com Janja por WhatsApp e bate Janones em engajamento. E olha só que interessante, absolutamente nenhum deles já veio a público para poder falar a respeito ou se solidarizar com a família. O próprio ministro dos Direitos Humanos continua desaparecido. E pior, veio esse mentiroso, esse mau caráter do Janones dizer que nós vamos esperar mais quantas mortes para regulamentar as redes sociais e começar a responsabilização de usuários e das Big Techs. Mas, Janones, você deixou cair isso aqui. Gente, eu vou mostrar como lida com o bolsonarismo. Querem ver como vou rebater essa história de vibrador? Querem ver como vou plantar isso pro povão? Vou me vingar e vocês anotem. Anotem para aprender. Nós temos Choquei. O povão ama essas páginas de fofoca. Ou seja, ele usa exatamente os mesmos métodos da Choquei, diz que vai ensinar isso às pessoas e agora está dizendo que não é isso e que precisa regulamentar as redes. Não, não é regulamentação das redes. O que aconteceu não foi mera fake news, foi difamação. Isso tem tipificação no Código Penal e é exatamente isso que eu vou fazer contra a Choquei. Porque pode ter certeza que a Choquei tem sangue nas suas mãos. E eu vou fazer uma representação para o Ministério Público Federal para poder investigar de fato o que aconteceu e responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Inclusive, o próprio Whindersson disse que várias páginas de fofoca estavam induzindo a página a postar algo relacionado à menina e que ele estava disposto a colocar alguém na cadeia e investigar até que alguém seja encontrado. Ou seja,
Com o Ministério Público apurando, eu tenho certeza que o Whindersson e outras testemunhas virão à tona para poder colocar na cadeia quem tem que ser colocado na cadeia. Inclusive, o Ministério Público pode adotar uma linha de investigação baseada no artigo 122 do Código Penal. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena, reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma. E depois que isso tudo aconteceu, simplesmente o Instagram do Choquei, que tinha aqui o nome do criador, simplesmente tirou. Por que Choquei? Inclusive, eu quero saber de várias empresas que gostam do engajamento da Choquei, que coloca ali um chocolatinho, uma carinha de felicidade, de amor, como o Balduco, Cacau Show, Budweiser, a própria Google, se eles de fato vão continuar apoiando ou vão ficar simplesmente calados perante essa situação. Porque a gente já viu que quando uma empresa faz algo, digamos, conservador e de direita, acontece um cancelamento absurdo em cima das empresas. Será que agora essas empresas vão se pronunciar ou serão canceladas também? Eu acho que não, né? Porque a indignação desse pessoal é literalmente seletiva. Basicamente, uma calúnia gerou uma morte de uma pessoa. Porque o nexo causal, se não fosse a Choquei tivesse postado tudo aquilo, não teria chegado a todo esse patamar e uma menina não teria tirado a sua vida. E olha só que coisa interessante. Basicamente, você tem aqui mega fofocas colocando aí os prints da suposta conversa. Mas a logo que tá no meio é da Choquei. E quando você pesquisa esses perfis, basicamente são vários e praticamente parece que nem tem administrador. E tem, tipo, pouquíssimos seguidores. Aí eu te pergunto, por que uma página de fofoca colocaria simplesmente a logo de outra página de fofoca concorrente? Porque, pelo que me parece, que existem perfis que são laranjas da página da Choquei. Afinal de contas, se elas postassem isso, elas seriam responsabilizadas. Mas como é um outro perfil, simplesmente ela joga a responsabilidade para o outro. E por fim, prestar aqui toda a minha solidariedade a essa família, a essa mãe que perderam uma filha dessa forma, com essa idade, realmente deve ser algo desesperador. O que nos resta, basicamente, orar por essas almas, para que tenham conforto em Cristo, mas podem contar também comigo também para poder investigar e ir atrás dos responsáveis para que isso não ocorra mais.